Hoje vocês vão saber tudo sobre o álcool. E aí eu vou deixar na mão de vocês de saber e escolherem caso vocês queiram ingerir ou não essa substância. Então vamos lá, galera. Primeiro de tudo que a gente tem que entender é que álcool é uma droga. Ela é uma substância tóxica para o nosso corpo. Ponto. Então todo mundo fica falando, nossa, beber uma taça de vinho ao dia vai ter benefícios. Então tem que entender que o álcool em si não traz benefício nenhum para o nosso corpo. Então o que falam da bendita da taça de vinho? A taça de vinho, existe uma coisa que vem da uva que é chamada de resveratrol, onde é um famoso e potente antioxidante que atuaria de forma benéfica no nosso corpo. Mas a gente tem que entender que isso vem da uva e não do álcool, são coisas diferentes. Então é muito mais fácil você ir lá, comer 10 baguinhos de uva por dia, ter esse resveratrol ou usar em forma de cápsula, em vez de tomar o vinho que vai conter o álcool e vai fazer todos os efeitos que eu vou explicar aqui para vocês no nosso corpo, tá bom? Então agora vamos para a segunda coisa, emagrecimento. A galera que quer perder peso ou ter um resultado físico, e que correlação o álcool teria aí nesse papel? Então vamos lá, para vocês entenderem. 1 grama de carboidrato vai ter exatamente 4 calorias. 1 grama de gordura vai ter em torno de 9 calorias. E o álcool, ele se situa exatamente aqui no meio, onde 1 grama de álcool vai ter 7 calorias. Então, ele consegue ser mais calórico que carboidrato. Só para vocês entenderem, uma cervejinha, uma latinha de cerveja vai equivaler em quantidade ali de carboidrato de 2 a 3 pães franceses. Então é muito difícil você ir lá no seu final de semana, encher a cara de cerveja e querer ter um resultado muscular ou de perda de gordura. Não vai conseguir, tá? E esse é o primeiro ponto, pela questão de ingesta calórica muito maior. Agora vamos para o próximo ponto. Depuração. Depuração, gente, é como se fosse a limpeza, a tirada, a degradação desse álcool do nosso organismo. E aqui eu vou falar muito sobre fígado. Por quê? Quem faz esse papel de detox no nosso corpo é justamente o nosso fígado. E aí, como é que funciona isso? O álcool, né, o etanol, como ele fica no nosso sangue, ele é extremamente tóxico. Então, o nosso corpo ele tem que degradar, depurar isso aí. Como que ele faz? Então, pensa aqui que é o nosso fígado, tá? E no nosso fígado ele vai fazer a transformação deste etanol em etanal ou acetoaldeído, tá? Mas vamos lá. Só que qual é o grande problema? Essa transformação aqui, ela equivale mais ou menos, o nosso fígado consegue fazer 30 gramas de álcool, ok? Só que se você beber muito mais, você vai degradar esses 30 gramas de álcool e o restante vai sobrar no seu sangue para ficar tóxico. Por que eu tô falando isso? Agora vamos falar das doses, para vocês entenderem, tá? Vamos começar pela cerveja. A cerveja, gente, ela vai ter sempre em 100 ml, tá? Em 100 ml, ela vai ter 5 gramas de álcool. Se a gente pegar um mais potente, um pouquinho, né? Vamos pegar o vinho, todo mundo gosta de um vinhozinho. Se a gente pegar o vinho, ele vai ter em torno de 15 gramas por 100 ml. Se a gente pegar a vodka, ela vai ter em torno de 40. E se a gente pegar o whisky, que é o mais forte, mais alcoólico, ele vai ter em torno de umas 45 gramas em cada 100 ml. Então vamos lá, que você tomou ali uma garrafa de vinho, né? Uns 500 ml de vinho. Então a gente vai ter em torno aí de 75 gramas de álcool para você metabolizar, para você jogar fora do teu corpo esse álcool. Só que o nosso fígado só depura, só metaboliza 30 gramas. E aí você não consegue degradar o restante deste álcool e isso vai ocasionar algumas coisas no nosso corpo. Por exemplo, para os homens, muito importante, o álcool, gente, ele não vai deixar você ter uma ereção eficaz. Por quê? Primeiro, que ele desidrata, já vamos falar sobre isso, faz fazer bastante xixi. Todo mundo sabe que quando abre a torneirinha parece que não para mais. Segunda coisa, o álcool ele vai ativar, vai aumentar um hormônio chamado angiotensina, que faz vasoconstrição. E todo mundo sabe que para o homem ter uma ereção forte, aquilo, né, os vasos dos homens, vasos dilatam e enche de sangue para ele ficar ereto. Então, se você tem uma substância que vasoconstringe, que deixa o vasinho pequenininho, você não tem essa ereção. É aquele famoso sobe, mas cai rápido. Então, ele vai também inibir a dificuldade de manter a ereção durante a atividade sexual do homem, tá bom? Agora vamos falar dos efeitos mais famosos. Questão de
ficar com cara de traquinas, bem inchado. Por que acontece isso? Todo mundo sabe que a gente abre a torneirinha, né? Já falei, faz bastante xixi. Primeiro ponto é a desidratação. Segundo ponto, existe uma forma no nosso corpo que é a nossa bomba de sódio e potássio. O que é isso? Pensa que aqui é uma célula, tá? E pra gente fazer xixi, pra gente, né, urinar, o sódio tem que entrar pro potássio ter que sair. Então, quando a gente bebe muito álcool, isso aqui acontece muito, a nossa célula fica cheia de sódio. E o sódio naturalmente puxa água. Então, a tua célula vai ficar toda retida. Por isso que a gente acorda com aquela cara de traquina, com o tornozelo inchado, todo retido de líquido, tá? Justamente por causa disso aqui. E por que então que a gente vai bastante no banheiro? Porque o álcool ele inibe um hormônio chamado ADH, que é o hormônio antidiurético. Então, obviamente, se você inibe um hormônio que inibe a urina, você vai urinar muito. Então, por isso que a gente tem aí o famoso abrir a torneira, tá? Então, essas são duas coisas bem comuns. Agora, vamos para os efeitos mais graves, principalmente para os homens. Vamos lá. Para vocês terem noção, o nosso colesterol, ele é precursor de todos os nossos hormônios, correto? E a testosterona sendo um deles, obviamente, né? Testosterona. Onde vai atuar em libido, ganho de massa muscular, disposição nos homens e tudo mais. O que o álcool faz aqui? Para ter essa cascata e para chegar lá, do colesterol para a testosterona, existe uma enzima aonde ela precisa de um cofator. Então pensa aqui que tem a enzima X, onde tem um cofator que é a vitamina B3, tá? Então sem o cofator que é a vitamina B3, essa enzima não funciona e obviamente essa cascata também não vai funcionar. E chuta aonde é utilizado muito a questão da B3 no nosso fígado. Então pensa que você tem um fígado intoxicado por álcool, onde você precisa fazer uma metabolização, um detox muito maior. Então ele vai utilizar muito mais esse cofator e acaba não sobrando para o nosso corpo fazer a conversão de colesterol em testosterona, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o álcool, gente, ele é tóxico para as células de Leydig, onde as células do testículo do homem, onde vai ter a produção direta de testosterona. Então, dois fatores já corroboram para que tanto a questão do colesterol não se transforme em testosterona, quanto também as próprias células do testículo não produzam testosterona. Agora vamos para o terceiro ponto. Lembra que eu falei aqui do colesterol? Beleza, sai da bendita da testosterona. Agora vamos falar para a galera que vamos falar sobre infarto, né? O álcool também, ele vai fazer uma peroxidação lipídica. O que é isso? Em vez desse colesterol ir se transformar em coisas boas, em hormônios para o nosso corpo funcionar, ele vai sofrer uma oxidação, vai se transformar num colesterol ruim. E esse colesterol ruim, ele não pode ser utilizado para nada. Ele vai aonde? Nas artérias, nas veias, ele vai se colocar ali nas placas de ateroma, e aí é onde vem o infarto. Quanto maior a placa, entope uma veia, pum! E aí a gente tem um infarto se for a questão ali do coração, ou AVC se for no cérebro e por assim em diante, tá? Então é muito importante que a gente mantenha esse colesterol no nível bom. E o álcool vai fazer o contrário, ele vai fazer esse colesterol ficar um colesterol ruim, tá? Então aí a gente tem mais um malefício para a saúde, que é uma coisa tão boa para o nosso corpo, que é o colesterol. As pessoas têm um pouco dessa coisa de achar que colesterol é ruim, né? Na verdade, não. Sem colesterol, nós não formamos nossos hormônios. Só que com colesterol ruim, nós vamos ter um maior número de placas de ateroma, gerando risco cardiovascular aí, tá bom? Então vamos lá. Agora vamos para o próximo efeito. Vamos apagar aqui. Agora vamos colocar aqui, gente, os efeitos que acontecem. Quando eu já expliquei para vocês que o etanol vai se transformar em etanal, esse bendito desse etanol, ele consegue passar a barreira hematoencefálica. O que é isso? Passa para o nosso cérebro. Ele consegue ultrapassar. E por isso que a gente acorda com uma ressaca, com uma dor de cabeça tão intensa no outro dia, tá? Então, o que acontece? Isso aqui já vai ser tóxico diretamente para o nosso cérebro, tá? Uma outra coisa muito importante. Falei da depuração do fígado. Vamos entender como é que um fígado, né? Essa aqui, já falei lá dos 30 gramas. Agora vamos imaginar que, além do álcool, esse fígado tem um excesso de açúcar,
diariamente, ele use anticoncepcional, se for uma mulher, ele use algum tipo de medicamento, tá? Já expliquei para vocês que ele vai fazer a ativação de hormônios, que daí, né, vai transformar ali o colesterol em testosterona ou outros hormônios. Ele vai fazer também, gente, a transformação em gordura, porque quando a gente consome muita glicose e ele vai estocar, é o fígado que faz essa transformação em gordura, exatamente, que é a famosa gordurinha no fígado. Quando já tem depositado em todos os lugares, ele começa aqui, ó, a encher de gordurinha, tá? Com excesso de carboidrato, que vai ser a famosa esteatose hepática. Então imagina que você já tem isso aqui acontecendo todos os dias e você vai lá e ainda coloca um álcool para piorar tudo aí a sua vida, tá? Então é isso que o álcool faz, ele literalmente intoxica tanto o nosso cérebro quanto o nosso fígado. Agora uma coisa muito importante para vocês entenderem, que é bem legal saber, pensa que é o fígado, certo? Dentro do nosso fígado a gente tem as célulazinhas, tá? Não precisem gravar o nome dessas células, que são os enterócitos. E dentro dessa, e aqui os vasos sanguíneos, né? Vasos sanguíneos aqui no meio. E dentro dessa célula existem enzimas, que é o TGO e TGP, famoso nos exames de sangue que a gente faz. O que acontece? Toda vez que a gente consome álcool, que a gente tem uma esteatose hepática, que a gente tem uma cirrose por algum tipo de medicamento ou qualquer outra coisa, essa célula, ela é morta. No caso da esteatose hepática, ela é transformada em gordura, por isso que deposita gordura aqui, mas ela é morta. E aí, o TGO e TGP, que são as enzimas que estavam aqui dentro para ser ativas, elas acabam indo para o sangue. E por isso que é um marcador de sofrimento, né, hepático, tá? Só que no caso do TGO e TGP, é um sofrimento hepático crônico. E no caso do gama GT, é um sofrimento agudo, tá? Então são os 3 marcadores hepáticos que a gente usa pra gente saber se a gente tá tendo realmente um sofrimento hepático ou não. E o álcool influencia nisso, porque justamente ele faz o quê? Mata essas células aqui. E uma vez que você mata uma célula, ela não se regenera totalmente. Nosso fígado, ele até tem um poder de regeneração, mas não tão grande assim. Cada vez que você mata, ele vai, obviamente, se degradando. E o que é uma cirrose? É basicamente uma degradação avançada desse fígado, tá? E o álcool ajuda em tudo para isso. Então, às vezes, aqueles 30 gramas que você vai depurar do seu álcool, se você estiver fazendo uso de outras substâncias aqui que agridam o fígado, às vezes ele nem depura os 30. Ele vai depurar 10, ele vai jogar fora uns 20, uns 25, e o restante disso que você toma vai ficar agredindo o seu corpo, tá? Outra coisa que me perguntam é sobre dose. Ah, qual é a dose segura, tá? Gente, a dose é dose dependente. Quanto mais dose de álcool você toma, mais essas reações que eu falei pra vocês aqui vão acontecer. Então, na verdade, a partir do momento que você bota um golinho na boca, ele já vai acontecer toda essa reação aqui. Mas quanto mais quantidade e mais vezes, maior frequência, mais essas alterações aqui vão acontecer no nosso corpo. E a última coisa que a gente tem para falar do álcool, gente, é que geralmente as pessoas acham que gostam do gosto do álcool, e não é isso. A gente gosta do que ele faz no nosso corpo. Ele vai inibir o nosso centro de inibição. Por isso que pessoas tímidas se sentem mais à vontade, por isso que pessoas conseguem ter mais a questão ali de ter que beber em festas, ter que fazer esse tipo de consumo para ter este efeito. Ele diminui o nosso efeito de insight. Então, se você realmente trabalha, precisa de um rendimento, precisa ter um raciocínio rápido, você não tem como ter o seu cérebro intoxicado para ter realmente bons efeitos de trabalho, cognição e rendimento, tá? Então, isso é muito importante porque ele realmente vai diminuindo nossos insights, o nosso raciocínio, porque ele vai intoxicando o nosso cérebro. Então faça a tentativa, te convido aqui a fazer essa tentativa de ficar 30 dias zero álcool, tá? Zero mesmo. Ok, beber de vez em quando às vezes tem muito problema? Não, né? É questão do social. Mas independente da dose, tudo isso que eu expliquei vai ocorrer no seu corpo. E aí depende, obviamente, do teu objetivo pessoal, do que você quer para sua vida, do que você quer para o seu corpo. Eu acredito que o nosso corpo é sagrado demais para às vezes a gente ter, né, essas coisas intoxicando. Então fica na sua escolha. Hoje você sabe o que faz o álcool no nosso corpo e que objetivo você quer para a própria vida.